Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Cris Amaral e na videoaula de hoje eu vou fazer juntinho com vocês esse lindo brinquinho todinho feito de crochê nas cores da bandeira do Brasil. Olha só que gracinha! Aí se você quiser aprender o passo a passo, acompanhe aqui. Separei aqui o material que eu vou utilizar para fazer o brinco e eu vou fazer com o fio Anne da Círculo nessas 4 cores, que são as cores da bandeira do Brasil. Vou trabalhar a peça com a agulha 1,75. Vou deixar aqui do meu lado uma agulha bem fininha, que essa aqui só vai me ajudar nos arremates. Vou precisar de ganchinho para brinco e de uma tesoura. Vou dar início aqui na peça, fazendo um nozinho regulável. E agora eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminei as 6 correntinhas, eu venho aqui nessa primeira, coloco a agulha, puxo o fio lá de trás, ó, e deslizo assim, fazendo baixíssimo. E daí, fiz aqui o círculo inicial da peça. Agora, eu vou fazer assim, 2 correntinhas, vou laçar e vou vir aqui dentro desse círculo, ó. E vou fazer aqui um ponto alto. E agora, eu já tenho 2 pontos altos, considerando que essa primeira correntinha que eu fiz aqui, essas duas, é um ponto alto também. E agora, eu vou laçar novamente, venho aqui dentro do círculo e vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui agora eu tenho 3. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, vou laçar e vou vir aqui dentro do círculo e vou fazer mais 3 pontos altos. Então, aqui eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, eu fiz aqui, ó, um leque. E agora, eu vou pegar a tesoura e vou cortar aqui esse fio, ó. E vou puxar ele assim. Então, com o branco, já não vou trabalhar mais. E agora, eu vou pegar aqui a agulha mais fininha para fazer os arremates. Mas, se vocês não tiverem uma agulha assim fininha, pode fazer com a agulha que tava confeccionando, que também dá. Então, aqui agora, eu pego ele, aquele é a frente, né, do trabalho, e aqui o verso. Então, eu vou fazer o arremate aqui no verso. Vou começar aqui com esse fiozinho que a gente acabou de cortar. Então, eu vou pegar ele e vou puxar aqui pra trás, ó. Aí, puxei. Agora, eu vou fazer um nó. Fiz um nozinho, aí eu puxo bem, pra prender bem o fio. E agora, eu vou jogar aqui no meio das traminhas. Vou esconder esse fiozinho aqui. Ok, já escondi bem. Aí, eu pego a tesoura e corto aqui o que sobrou do fio, ó, bem rente à peça. Ok. Esse fiozinho aqui, na verdade, ele já veio se arrematando, ó. A gente foi fazendo o trabalho e ele foi se arrematando. Mas, eu vou jogar ele um pouquinho mais aqui dentro das traminhas, ó. Pra ele ficar bem escondidinho mesmo. Ok, feito isso, aí eu corto aqui bem rente a peça também, ó. De forma que ele vai ficar um arremate invisível. Então, o branco aqui ele já está prontinho. Agora, a gente vai entrar com o azul. Aí, eu vou pegar aqui, ó, bem dentro aqui desse leque, vou colocar a agulha e vou puxar o fio dessa forma, ó. E deixo um pedacinho aqui o suficiente para fazer um arremate depois. Aí, eu seguro, vou fazer 2 correntinhas, vou laçar e vou vir aqui na mesma base e vou fazer um ponto alto. E agora, a gente vai fazer um sequencial aqui com 4 pontos altos. Essa primeira carreirinha aqui foram com 3, essa vai ser com 4, depois a próxima cor vai ser com 5 e a última cor com 6, tá? Então, o sequencial das carreirinhas vão ser essa. Então, agora aqui eu vou fazer um sequencial com 4.
Então, eu já tenho 2, considerando que essa correntinha aqui já é um ponto alto. E agora, eu vou fazer mais 2. Então, aqui é o terceiro e aqui o quarto. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, vou laçar, venho na mesma base e faço mais 4 pontos altos. Terminei. Venho aqui com a tesoura, corto, puxo o fio e já pego a agulha para arrematar. Então, aqui, eu pego aqui no verso e faço o mesmo arremate que foi feito ali. Eu venho aqui por trás, ó, pego um pedacinho aqui do crochê, puxo o fio, arrasto aqui pra trás. E agora, venho aqui do ladinho e vou fazer um nó nesse fio aqui. Faço um nozinho, prendo bem. E agora, começo a esconder. Ok, escondi bem. Aí, já posso cortar o fiozinho que sobrou, né? E tem esse outro fiozinho aqui que eu tenho que arrematar também. Então, eu venho aqui do ladinho, coloco a agulha, puxo o fio, faço um nó. Esse fio, ele é um fio completamente solto, então precisa fazer um nozinho nele. Feito isso, vou jogar aqui no meio das traminhas. Escondi bem, já posso cortar o que sobrou. E olha só como que vai ficando. E agora, eu vou entrar com o amarelo. Aí, eu venho bem aqui no centro, coloco a agulha. É tudo igualzinho, tudo repetição. A única diferença é que cada carreirinha a gente vai aumentando, né? Então, aqui com 3, aqui com 4, agora são com 5. Então, vou puxar o fio, vou começar da mesma forma, ó. Deixo um pedacinho aqui pra arrematar depois. Seguro firme, faço 2 correntinhas. E agora, eu vou fazer um sequencial com 5 pontos altos. Lembrando que essa correntinha já equivale a um ponto alto. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Faço 2 correntinhas, laço, venho na mesma base e faço mais 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Terminei. Corto o fiozinho. Puxo. E já venho pro arremate. Tudo igualzinho. Arrasto aqui pra trás. Lembrando que eu tenho que fazer um nó. Depois do nó feito, eu aperto bem, deixo ele bem firme. E agora, eu já posso esconder. Ok, aqui já escondi bem. Venho e corto o que sobrou de fio. Agora, vou arrematar esse daqui. Se vocês sentirem a necessidade de deixar um fio mais compridinho, pode deixar, tá, gente? Eu costumo deixar curtinho assim, que eu não gosto que fique o fio me atrapalhando, daí eu sempre deixo o mais curtinho possível. Então, eu já fiz um nozinho e agora eu vou jogar no meio das traminhas.
Ok. O que sobra, eu corto. E olha só que legalzinha que vai ficando. Agora, a gente vai trabalhar a cor verde, que vai ser a última. Então, coloco aqui a agulha no meio aqui do leque. Vou puxar o fio, deixo um pedacinho aqui o suficiente para fazer um arremate. Aperto, faço 2 correntinhas. E agora, eu vou fazer um sequencial com 6 pontos altos. Então, aqui eu já tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. E essa cor aqui, o verde, vai ser o último que a gente vai trabalhar aqui. Então, eu já não vou trabalhar mais cor nenhuma. E aqui eu já vou fazer um acabamento diferente, então. Então, aqui eu vou fazer 3 correntinhas. Aí, eu venho bem aqui na primeira correntinha, coloco a agulha, vou puxar o fio, deslizo assim, fazendo um picozinho, ó. Agora, eu vou laçar, venho na mesma base e faço um ponto alto. E agora, continuo fazendo o sequencial com 6 pontos altos para ficar igual a esse lado aqui. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminei. Corto o fio. Puxo. E agora, já posso arrematar. E daí, ele vai ficar com esse biquinho aqui, ó. Ó que charminho que ficou. Então, agora, deixa eu arrematar aqui esse fio. Tudo igualzinho. Ó, só puxo aqui pra trás, no verso. Faço nó. E agora, já jogo nas traminhas. Terminei. Agora, eu corto o fio. E agora, só mais esse. Fiz o nozinho. Agora, só jogo aqui no meio das traminhas. E corto aqui o que sobrou de fio. Agora, já tá prontinho a pecinha. Aí, a gente estica bem, pra dar aquela alinhada. E olha só que gracinha que ficou. E essa bolinha aqui de cima é pra gente colocar o ganchinho aqui nele. E olha só que fofurinha que ficou. É bem simplesinho de fazer, olha o verso. A gente faz bem rapidinho. A sequência das cores, eu gosto de trabalhar sempre com essa sequência. Mas vocês podem colocar na sequência que vocês quiserem aí, tá? E é isso, gente. Então, como se trata de um brinco, né? Agora eu vou fazer o outro par. E daí já volto aqui pra mostrar como que ficou. Então, gente, terminei aqui o outro parzinho. E olha só que fofurinha que ficou. Já coloquei o ganchinho, que o ganchinho, na verdade, ele é só encaixado na peça, né? Então, olha só o resultado. Muito fofo, né? E é bem simples e bem rapidinho de fazer, vai bem pouco material. Então, dá pra fazer assim em questão de minutinhos. E fica essa fofura. E é isso, gente. Então, a videoaula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha aí pra dar uma força pro canal. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.